não abra mão do teu chamado. Texto, Gênesis 25 de 24 até 34, 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. 25. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. 33. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou. Lhe vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú era o descendente mais velho de Isaque, o primogênito, que lhe dava direito à herança familiar tanto financeira, quanto à liderança do povo após a morte do seu pai. E nesse caso específico ele lideraria o povo de Deus. A primogenitura era um direito que ninguém poderia tirar dele, a não ser por uma decisão própria de vendê-la ao irmão mais novo, ou seja, o único jeito seria abrir mão. Apesar de Esaú ser a pessoa que herdaria a liderança, não era o homem ideal para exercer esta função, que era mais do que simplesmente liderar, mas conduzir o povo ao propósito de Deus. Esaú tomou para si esposa de um povo que não era o seu. Pode até parecer nada demais para nós nos dias de hoje, mas o problema é que ele começou a viver como este povo, construiu casa, diferente do povo que vivia em tendas. Isso também pode não fazer a menor diferença para nós, mas as tendas significavam que estavam de passagem. Ali não era o lugar da promessa de Deus para aquele povo. Não faça morada no lugar que não é o lugar da promessa de Deus para a sua vida. Não fique parado no lugar de vergonha. Esteja somente de passagem. Saiba que Deus tem mais para mim e para você. Outra coisa que não concorria a favor de Esaú é que ele não dava mínima para o privilégio de ser o herdeiro direto a liderar o povo. Isso não causava nenhum temor, porque quando entendemos que Deus tem algo precioso para nós, começamos a viver de acordo. A nossa conduta mostrará o grau de comprometimento que temos com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ele não perdeu a sua herança somente quando a vendeu a seu irmão, mas quando ele não deu valor a ela. Dois irmãos com destinos distintos. Jacó estava destinado a ser o segundo sempre. Estava destinado ao fracasso até na escolha de seu nome. Para o povo hebreu, a escolha do nome era muito importante. Tinha a ver com características físicas como Esaú, cabeludo. No caso de Jacó, característica de caráter, que significava usurpador, aquele que tenta tirar vantagem. Jacó, sendo o segundo e tendo um nome com esse significado, não iria muito longe, não é verdade? Quero te dizer que o plano que Deus tem na sua vida não pode ser enxergado com o olhar humano. Não importa o que pareça, o que as pessoas achem, que sua vida esteja destinada ao fracasso, o Senhor Jesus quer mudar. Vida esteja destinada ao fracasso, o Senhor Jesus quer mudar sua história. Ele tem poder para mudar até o teu nome. Assim como fez com Jacó, lhe deu um nome honrado, Israel. O relato bíblico sobre esses dois homens mostra de um lado um que mesmo destinado ao fracasso teve sua história mudada por Deus, que lhe colocou em lugar de honra, e outro que era o primeiro destinado a um futuro grandioso, ficou conhecido por seu erro fatal, abriu mão do seu chamado por um prato de guisado, e ao invés de um nome de honra, foi chamado de um apelido de vergonha, Edom. Toda vez que alguém lhe chamava de Edom, faziam referência a seu erro. Muitos de nós poderíamos olhar para Esaú com certo desprezo, e até pensarmos como alguém abre mão de algo tão precioso por tão pouco. Quero te dizer, você tem um chamado também, e te afirmo que muitos têm deixado o chamado por coisas insignificantes, e te pergunto, qual tem sido o preço que você tem vendido a sua herança? Qual tem sido o prato que tem te afastado de Deus? Nome de honra. Foi chamado de um apelido de vergonha, Edom. Toda vez que alguém lhe chamava de Edom, faziam referência a seu erro. Muitos de nós poderíamos olhar para Esaú com certo desprezo, e até pensarmos como alguém abre mão de algo tão precioso por tão pouco. Quero te dizer, você tem um chamado também,
E te afirmo que muitos têm deixado o chamado por coisas insignificantes, e te pergunto qual tem sido o preço que você tem vendido a sua herança. Qual tem sido o prato que tem te afastado de Deus? Tantas coisas poderíamos falar, e usar como desculpas para abrir mão de nosso chamado, mas o certo é que, não há nada nem ninguém que possa nos afastar ou nos impedir de fazermos e aceitarmos nosso chamado a não ser nós mesmos. Não devemos ser como foi Esaú, não podemos ser inconsequentes, agindo de acordo com a necessidade do momento, mas devemos pensar nas consequências de nossos atos. Não importa a circunstância que te aflige, e até que ache que o seu futuro esteja destinado ao fracasso, assim como Jacó você escuta nomes que te desagradam e até te desmotivam, mas acredite na mudança que vem de Deus, que através de Jesus nos deu uma grande herança, aliás inigualável herança, do céu, de uma vida eterna com Ele. Não abra mão dessa herança, venha para os pés de Jesus e viva uma vida alegre de paz. Entenda, não estou falando que você não terá mais problemas, mas que você vai ter ajuda para enfrentar as dificuldades da vida. Não estará mais só. O Senhor Jesus te oferece um novo olhar sobre a vida. Não esqueça, Deus tem um chamado na sua vida, um plano. Existe um motivo para viver. Jesus ajuda para enfrentar as dificuldades da vida. Não estará mais só. O Senhor Jesus te oferece um novo olhar sobre a vida. Não esqueça, Deus tem um chamado na sua vida, um plano. Existe um motivo para viver. Jesus. Para mais vídeos de reflexão como esse, não esqueça de nos seguir e ativar o sininho para notificações. Até a próxima.